Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia do Vale e o vídeo de hoje, gente, é realmente pra quem quer aprender, pra quem quer dicas nos mínimos detalhes. Nós vamos aprender a fazer essa peça aqui. E eu acabei de gravar, vou dividir o vídeo em duas partes, porque tá bem detalhado, eu quero ver vocês fazendo. A primeira modelagem de vocês é um desafio, e eu quero ver todo mundo fazendo, todo mundo aprendendo a modelar, independente se é pra maternidade ou não. Então já lasca o dedo no joinha, já se inscreve no canal caso você acabou de cair aqui de paraquedas, e vem comigo aprender a fazer essa peça linda, super versátil e super vendável também. Eu vou partir para poder fazer a modelagem, mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu penso na peça desde o início, tá bom? Mas eu quero que vocês façam aí, fica aí o desafio, hashtag desafio Pativale. Fiz minha modelagem, vou colocar aqui para vocês, gente, desapegarem de moldes prontos e justamente ir aprendendo a modelar para poder atender o cliente de vocês exatamente da forma que ele quer. Tá? Fazer a peça do tamanho que ele quer, do jeitinho que ele quer, tá? Essa modelagem é uma modelagem simples, é a mais simples que tem, é frente, costa, canal do zíper, canal do fundo, né, que forma todo o nosso fole da bolsa. Alça longa, não vou gravar vídeo de alça longa aqui pra vocês, porque tem um vídeo específico aqui de alça longa, mas vou fazer alça curta junto com vocês, tá bom? Então é modelagem básica, vocês não precisam necessariamente fazer o mesmo formato que eu vou fazer, façam o formato da bolsa que vocês querem, tá? O espelho no tamanho e no formato que vocês querem, mas a intenção é justamente mostrar pra vocês que vocês dão conta sim de fazer, que vocês não precisam se apegar somente nos moldes que nós, professoras, né, criativos, disponibilizamos aqui pra vocês, tá bom? Então, não vai ter molde essa peça? Não, não vai ter molde. Hashtag desafio Pativale, hashtag fiz minha modelagem, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Vou fazer aqui com vocês, vou mostrar como que eu parto, tá? Vou fazer, na verdade, em cima de uma modelagem que eu já tenho, gente, ó, porque tem esse formato aqui, é bem parecido com o formato da mala maternidade, mas pra vocês verem aqui, ó, olha a organização disso daqui, tá? Fiz manualmente, ó, tá bom? Pela organização disso daqui, gente, esse daqui vai ser o espelho. Não consegui identificar que bolsa é essa, que peça é essa, pra falar a verdade. Pela organização aqui das minhas marcações, isso daqui foi bem início de carreira, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, tá? Coloquei essa minha base aqui, ela tá no plástico, porque essa minha base é nova. E eu vou aproveitar ela pra poder levar na Educar. Tá bom? Então assim, eu começo fazendo o meu molde pensando no meu espelho, tá? Quanto eu quero de altura a minha bolsa e quanto eu quero de largura. Pra fazer o meu molde, gente, vocês podem ver que aquele meu molde ali tá feito tudo na mão, então por isso que deve ser início de carreira, porque já faz um bom tempo que eu faço os meus moldes no computador e corto na laser, tá? Então, aquele ali eu fiz manualmente, então faz muitos anos que eu não consegui nem identificar a peça. Então é o seguinte, se eu quero... Gente, isso aqui é um exemplo, não necessariamente vocês precisam fazer desse tamanho, tá? A ideia é que vocês façam do tamanho de vocês, tá? A minha dica, não faça muito grande, caso não fique assim muito 100%, gente, porque é normal a primeira modelagem, a primeira costurinha da gente não ficar 100%. Então a minha dica é não faça muito grande a ponto de vocês gastarem muito material e não ficar muito cansativo, demorar pra vocês terminarem de fazer a peça, tá? E não faça muito pequena, porque pra quem tá começando na costura, peça muito pequena, costurar peça pequena é chatinho, tá? Pra quem não tem muito costume. Então, assim, esse também é um tamanho que eu achei legal. Então, eu vou fazer a modelagem aqui pra vocês, baseada em cima da medida ali daquele meu molde, tá? Então é o seguinte, eu sempre faço o meu molde com a folha dobrada, tá? Aqui tem um tamanho de uma folha 3 que eu já recortei já, tá? Vocês peguem aí uma cartolina, um papel cartão e dobrem no meio, tá bom? Defina a altura e largura da sua bolsa, tá? Minha bolsa vai ter 30 centímetros de largura por uns
25 de altura, tá bom? Então, eu vou marcar, antes de cortar a sua peça no seu quadrado, você vai marcar aqui com a régua 30 centímetros, tá? Vocês vão marcar 30 centímetros. Como o meu molde está dobrado, eu vou marcar metade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar 32, tá? Vou colocar 32. 31, 16, né? Metade de 32 é 16. Então, eu marco aqui, ó, 16 centímetros é nessa largura. E a altura, eu vou marcar os meus 25 centímetros. 25 centímetros de altura, tá bom? Aqui eu tô usando uma régua de patchwork que ajuda muito, gente, por conta das marcações de vocês fazendo os riscos de vocês em pé, tá bom? Bom, a minha medida eu quero essa, 32 por 25 de altura. Porém, o que a gente tem que pensar? Que nós vamos perder margem de costura. Então, se você não quer que essa medida do seu espelho fique menor, você já tem que acrescentar a margem de costura no seu molde. Então, como eu vou costurar na minha máquina industrial, a minha margem de costura é meio centímetro. Na hora de costurar, se eu vou perder, vou abrir aqui a folha. Se eu vou perder meio centímetro de cá e meio centímetro de cá de margem de costura, então eu tenho que acrescentar meio centímetro de cá e meio centímetro de cá. Então, nos meus 32, como o meu molde tá dobrado no meio, nos meus 32 de largura, eu vou ter que colocar 33 no final, vai ficar com 33, porque eu tenho que acrescentar 1 centímetro, que é perda de meio centímetro de cada lado do pé de costura. Então, se eu tô aqui 16, que é a metade do meu molde, eu vou colocar 16,5, tá? 16,5, que já é a largura aqui certinha do meu molde aqui, tá? 16,5 com 16,5 vai dar 33, que é os meus 32 que eu quero de largura, mais 1 centímetro de margem de costura. A mesma coisa eu tenho que fazer isso na altura. Se eu quero 25 centímetros de altura, eu tenho que acrescentar o meio centímetro de margem de costura tanto embaixo como em cima do meu molde, tá bom? Então, eu vou ter 26 centímetros de altura, que já tá na medida da minha folhinha aqui normal, tá bom? Então, 16,5, metade do molde, tá? 16,5 por 26, ok? Agora, aqui eu já vou fazer todas as curvas que eu quero. Eu vou dar o formato, gente, o formato que vocês querem para o espelho de vocês, tá? Aí na casa de vocês podem usar xícara, cone de linha. Deixa eu pegar um cone de linha, que inclusive eu tenho um vazio. Vocês podem pegar cone de linha, de própria linha, e dando os formatos que vocês querem dar aí no espelho de vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, na parte de baixo eu vou usar o meu cone de linha e eu vou fazer a minha curva aqui, ó, tá? Vou encostar o meu cone aqui certinho na quina, no final aqui do meu papel, e eu vou fazer a minha curva, tá? Quando eu faço o meu molde com papel dobrado, eu vou ter a certeza de que quando eu abrir, ambos os lados vão estar exatamente iguais, vão estar espelhados, tá? Então, eu fiz a minha curva aqui. Daí, eu quero fazer uma curva, eu não quero essa quina, eu quero fazer um ângulo aqui, uma curvinha, de modo que ele afunila um pouquinho para poder dar um formato um pouquinho mais bonitinho. Não necessariamente vocês têm que fazer exatamente igual, tá bom? Então, vocês podem pegar pires, prato, tupperware, o que vocês tiverem, caso vocês não tenham esses tipos de régua de curvas, ó. Eu tenho essa régua aqui de curva, tá? Eu tenho ângulo de 90 graus e mais 3 tamanhos de raios. Eu tenho as curvas francesas, tá? Não é normal uma professora de costura criativa ter, mas essas reguinhas aqui, gente, é da época que eu fazia faculdade de moda ainda, tá bom? Então, se você não tem esse tipo de régua, usa o que tiver na sua mão, gente, tá? Não é obrigado a ter a mesma curva, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa minha régua aqui, ó, é uma curva francesa também. E eu vou fazer aqui, ó, ela automaticamente já vai entrar um pouquinho no meu molde. Vou alinhar ela aqui, ó. Vou alinhar ela aqui. E eu vou entrar, deixa eu virar um pouquinho pra mim, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui pra mim poder enxergar.
E eu vou alinhar aqui, ó, e vou fazer essa curvinha aqui. Que essa curvinha aqui já me agrada, tá? Coloco beirando rente o final do meu papel. E eu fiz essa curvinha aqui, ó. Fiz essa curvinha aqui, tá? Embaixo eu fiz a do cone. E em cima eu fiz essa daqui. Fez? Deu o formato que você quer? Beleza. Então vamos cortar, tá? Com o papel dobrado, tá? Corta a curvinha aqui de baixo. Ó. Corta a curvinha aqui de baixo. E corta aqui a curvinha que nós fizemos aqui em cima. Ok? Ok. Então tá aqui. Quando você abrir esse seu molde aqui, ó, ele vai estar exatamente igual, perfeito, tá? Essa minha curva de cima do lado de cá vai estar exatamente igual a minha curva do lado de cá. E embaixo é a mesma coisa, gente. Então sempre faço o molde sempre dobrado, tá? Tudo que eu faço no meu molde, eu faço com ele dobrado, tá? Não necessariamente eu faço ele com ele inteiro, tá bom? Então, está aqui. O seu espelho tá pronto, o tamanho do seu espelho, o formato do seu espelho tá pronto aqui. Eu acho que saiu praticamente igual, hein, gente? Não sei se saiu exatamente igualzinho, não. Saiu um pouquinho maior, a minha curva aqui eu entrei um pouquinho mais nesse daqui, mas não tem problema. Então tá aqui, tá? O meu espelho. Beleza, eu vou fechar ele de novo. O que eu vou fazer agora? Vou definir aonde eu quero que termine o meu canal do zíper, até onde eu quero que a minha bolsa abra. Dica, tá? Dica. Nunca, gente, por exemplo, se eu tenho aqui 26 de altura, então metade de 26 é 13, tá? Nunca coloquem o final do seu espelho, na metade do seu molde, tá? Neste caso, eu não indico vocês colocarem na metade do seu molde, por quê? Porque ele vai ter uma alça longa, então ele vai ter uma argolinha D no final do meu canal do zíper para poder pendurar minha alça longa. Então, essa minha argolinha D vai ficar no meio da minha bolsa, ok? Quando essa argolinha, gente, fica no meio da bolsa, quando a gente vai carregar a bolsa fica assim, ó. Fica sambando pra trás e pra frente, tá? Então isso fica muito feio, tá bom? Então assim, dá... Ah, mas eu não quero colocar alça longa? Beleza, então vocês podem abaixar aqui, né? Ah, eu quero uma boca maior, né? Eu quero que abra mais o meu canal do zíper. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Você não vai colocar alça longa, beleza. Mas se você vai colocar, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer no final da minha curva, tá? Eu não coloco pra poder terminar no meio de curva porque eu acho que fica feio. Então eu coloco assim praticamente no final da minha curva, tá? Então eu quero assim que o meu zíper termine mais ou menos aqui, ó. Já no finalzinho aqui da minha curva. Aqui eu acho que é interessante, tá? Vou marcar aqui o final do meu zíper, tá? Coloca aqui, ó, final zíper. Escreve, gente, no molde de vocês, tá? Final zíper, tá bom? Pra vocês definirem o comprimento aqui, ó, do seu canal do zíper, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar uma fita métrica, tá? E com o seu molde dobrado, você vai medir daqui da pontinha aqui, do ângulo de 90 graus, até essa marcação aqui do seu zíper, tá bom? Então eu vou pegar a fita e nós vamos medir isso daqui. Mas eu vou medir aqui, ó. Meçam aqui, ó. Coloca aqui no iniciozinho a sua fita. Não tem problema se der uma diferençazinha, meus amores, tá? Não tem problema. E faça a curvinha aqui, ó. Como o meu papel é um sulfite, vai ficar ruim pra mim poder fazer essa medida assim. Deixa eu ver se dá. Porque é um papel sulfite. Quando vocês fazem um papel um pouquinho mais grosso, fica mais fácil de vocês fazerem assim, tá? Deixa eu tentar fazer assim, vamos ver se dá. Quase deu. Quase deu. Ó, vamos medir aqui. A minha aqui deu 21 centímetros, tá? 21 centímetros dessa minha quina até aqui a minha marcação, que é onde eu quero que termine meu zíper, tá? Então, marco aqui 21 centímetros. Só que 21 de um lado mais, porque é 21 metade do meu molde, tá?
21 mais os 21 do lado de cá, porque o nosso zíper vai dar essa entrada toda, tá bom? 21 mais 21 é 42, tá? 42 mais a margem de costura, que é meio centímetro do lado de cá, que eu vou perder, mais meio centímetro do lado de cá, então é 42 mais 1 centímetro. Se você estiver fazendo na máquina doméstica, a margem de costura do pé de máquina é 0,75. Então, ao invés de você acrescentar 1 centímetro, vocês vão acrescentar 1,5 centímetros. Porque 75 de perda de um lado mais 75 de perda do outro lado dá 1,5 centímetro. Tá? Então isso inclusive na medida do espelho lá inicial. Se for máquina doméstica, vocês acrescentam. Se não quiser acrescentar, vai ficar um pouquinho menor, mas nada que vá que não dê certo, tá bom? Então, 21 de um lado mais 21 do outro lado, 42. 42 mais 1 centímetro de margem de costura, que eu vou acrescentar porque eu vou perder, isso para poder ficar exatamente o meu zíper onde que eu quero, tá bom? Então, 42 mais 1, 43. Então, vocês vão fazer aqui, ó. Vai marcar aqui, ó. Eu pego a minha reguinha, ponho aqui assim, ó. Vou fazer a minha curvinha aqui. Deixa eu pegar uma reguinha pra fazer a curvinha aqui, ó. Vou fazer a curvinha aqui, tá? E eu vou aqui, ó. Marcar aqui, canal do zíper, 43 centímetros. Canal zíper, tá? Aí vocês coloquem no molde de vocês que já tem margem de costura, tá? Então, com margem. Senão vocês vão acrescentar depois achando que não tem, tá bom? 43. Para poder medir o canal de baixo, vocês vão fazer a mesma coisa, gente. Vai pegar a fitinha de vocês, marcar aqui no final da sua marcação aqui, ó, onde vai terminar o seu zíper, tá? Pegar aqui, deixa eu virar aqui pra mim, deixa eu ver se dá, porque essa parte aqui é maior. E vão medir, deixa eu colocar aqui em cima, deixa eu ver se vai rolar, isso. E vão medir o canal aí de baixo, tá? Aqui o meu tá dando 33, praticamente, né? 33. Mas no canal de baixo, o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar ele um pouquinho maior, tá? Justamente pra gente poder tirar, clipar e tirar o excesso, pra não correr o risco de repente, o seu canal do fundo ficar pequeno. Se o seu canal, se o seu fole total, se o anel ficar pequeno, gente, vocês vão ter que mexer no espelho pra não perder o anel. Ou vocês vão ter que fazer um outro anel. Então, é como eu falo, é melhor vocês deixar um pouquinho maior e refilar, tá? Tirar a prova, clipar e diminuir pro tamanho exato do que ficar pequeno e não tem sobra pra vocês aumentarem, tá? Então, se eu medir aqui 33 de um lado mais 33 do outro lado do meu molde, né? Porque ele tá dobrado, tá? 33 de cá e daqui pro lado de cá mais 33. É 66 centímetros, ok? 66 mais 1 centímetro é 67, tá? Então, canal fundo seria 67, ok? Porém, como eu vou deixar um pouquinho a mais pra gente poder tirar a prova, eu vou arredondar para 70 centímetros, ok? 70 centímetros. Então, o meu espelho aqui e as medidas de comprimento do meu canal já tá pronto. O que nós temos que definir agora, por exemplo? Profundidade, gente, tá? Profundidade da nossa bolsa. A largura do nosso canal do zíper juntamente com a largura do nosso canal do fundo aqui da nossa bolsa. Eu sempre dou a dica, façam primeiro o canal do zíper, tá? Deixa na largura que você quer, tá? Pra depois você vir e cortar o canal do fundo, porque aí você já corta ele exatamente na largura que você definiu o seu canal do zíper, tá bom? Então, por exemplo, pega a reguinha de vocês, tá? Se eu quero um canal com 10 centímetros de largura, tá?
mais 1 centímetro de margem que eu vou perder, então seria 11, tá bom? Só que a gente vai perder, ele vai ficar com uns 10, mais ou menos. Eu vou querer, como é uma bolsa maternidade, eu quero ela um pouquinho mais larga, tá? Então eu quero ele com 12 de profundidade, tá? Canal zíper. Profundidade, ó. Profundidade canal. Ok? 12 centímetros, tá? 12 centímetros mais 1 centímetro, que é a margem de costura. Então, eu sei que eu vou ter que cortar por 13 centímetros de largura. Quando eu vou cortar, então, meus amores, 43, tá? Aí, no caso, esse canal aqui vai ser... O canal do zíper é dividido em dois, tá? De um lado da aba do zíper e do outro lado da aba do zíper. Então, é 6 centímetros de um lado e 6 centímetros do outro. No caso, 6,5, né? Porque é com margem de costura. Então, 6,5 de um lado, 6,5 do outro, tá bom? Eu normalmente gosto de cortar um pouquinho maior, porque eu tenho o costume de mudar, gente. Ah, eu quero um pouquinho mais largo. Achei que ficou um pouquinho estreito, quero um pouquinho mais largo. Então, eu gosto de cortar um pouquinho mais largo, justamente para ter margem para aumentar caso eu queira mudar no meio do meu projeto. Então, se é 13 aqui, eu vou cortar 15, tá bom? Então, eu vou cortar aqui por 15 de largura. Então, vai ser 2 pedaços de 7,5. Se eu quiser diminuir, beleza, eu diminuo. Mas se eu quiser aumentar, eu vou ter um pouquinho mais de margem ali, beleza? Então, eu vou cortar, então, meu canal do zíper, 2 pedaços, tá? 2 vezes 43 por 7,5. Ok? Eu vou ter 2 pedaços do meu zíper de 43 por 7,5. Gente, todas essas anotações vocês fazem aí no molde de vocês, tá? 2 vezes. O que é essas 2 vezes? Tá? É porque são 2 pedaços, tá bom? Então, 2 pedaços no sintético, que no caso meu aqui, externamente, vai ser o sintético. 2 pedaços no forro, tá? E se você estiver fazendo, por exemplo, na manta com tecido, vocês vão colocar aí 2 pedaços no seu estruturador, tá? No seu estruturador, tá ok? Então, 2 pedaços de 43 por 7,5. Depois que você definiu aqui, né, a largura certinha do seu canal do zíper, a gente vai cortar o canal do fundo pelos 70 centímetros, tá? Uma vez dos 70 centímetros pelo o canal do zíper, né? Pela largura que definimos, o canal do zíper, ok? Uma vez, tá? Só que é uma vez no sintético, no caso, tecido externo, tá bom? Uma vez no forro, ok? E se você estiver usando manta, alguma coisa assim, uma vez no seu estruturador, ok? Então aqui já está definido o nosso espelho, tá? O que vai faltar definir é a gente fazer a nossa alça curta, que eu vou fazer uma alcinha mais curta, para ela ser carregada na mão. A intenção dessa bolsa mesmo é ser carregada pela alça longa, mas eu vou colocar uma alcinha de mão mais curtinha. Isso eu vou definindo conforme eu vou fazendo, tá bom? Então, assim, o comprimento da alça, tudo, eu vou fazendo de acordo com que eu vejo que vai ficando melhor, né? Se adequando melhor ao tamanho da minha peça. Como eu disse pra vocês, gente, eu não sei que peça é essa, não me recordo de que peça é essa daqui, tá bom? Então, durante o vídeo eu vou ensinar pra vocês. Nós vamos usar vivo nessa peça, tá? Eu vou usar um vivo, vou fazer um vivo de sintético, tá? Vocês podem fazer também de sintético, como eu vou fazer. Como vocês podem também usar o vivo de plástico, caso vocês queiram também. Ai, Paty, não tem espaguete. Gente, vai numa casa de material de construção, vê um fiozinho maleável, né? Tem uns fios de telefone também super maleáveis que dá pra vocês fazerem o vivo. E até mesmo encapar com o próprio tecido, caso vocês queiram,
tá? Eu também já fiz muito vivo de tecido, tá bom? O meu espaguete, ele é fininho. Pra tecido, ele não aparece muito. Então é interessante fazer um fiozinho um pouquinho mais grosso, porque o bonito do vivo não é só estruturar a sua peça, armar, né? Deixar ela no formato. Mas dá aquela destacadinha, eu acho que fica muito bonito, tá bom? Então, pra gente definir aqui o comprimento da tira do nosso vivo, a gente vai medir esse meio espelho inteiro, tá? Esse meio espelho inteiro, vamos dar uma medida aqui, ó. No nosso meio espelho inteiro. Vamos ter, como o meu é sulfite, vai ficar um pouquinho ruim pra gente, né? Pra mim poder medir ele aqui pra vocês. Ó. Mas vamos colocar aqui, ó, 42 de cima, né, sem a margem, pelos 66, né, que tinha 66 sem a margem, certo? Então, 42 mais 66 dá 80, 6, 7, 8, não, dá 1,08 m, tá? 1,08 m. Eu também gosto de cortar um pouquinho a mais, então eu vou cortar aí 1,10 m, 1,15 m de vivo, tá bom? Só pra gente ter aqui mais ou menos uma noção do comprimento que a gente precisa de vivo pra nossa peça. Então eu vou precisar de 2 pedaços de 1,15 m, 1,10 m, 1,15 m pra poder colocar no espelho da frente e um no espelho de trás, ok? Então tá aqui. Já você tem um molde já prontinho aí pra gente começar a trabalhar, tá bom? O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer, como é um conjunto, o meu espelho vai ter um matelacê, tá? Vai ter um matelacê. Deixa eu pegar um que eu errei aqui, que eu errei no bordado, só pra vocês terem uma ideia, tá? Vai ter isso, gente, dizer que eu errei no bordado, tá? Matelacê são essas costurinhas aqui que vai deixar fofo o meu espelho, tá? Ao mesmo tempo deixa fofo e ajuda a estruturar, tá? Que eu usei uma espuminha aqui, essa daqui eu acho que tem 1 centímetro, gente, tá? Essa eu acho que tem 1 centímetro, essa espuminha tem 1 centímetro, tá bom? Eu uso ela pra poder ficar gordinho. Não sei se dá no vídeo pra vocês verem que tá gordinho, tá? Eu vou fazer esse matelacê na frente e nas costas do meu espelho. Eu vou fazer, tá bom? E na frente vai ter o bordado aqui do Davi, só na frente, tá? Pra fazer o matelacê, Paty, tenho necessidade de fazer o matelacê? Não, gente, vocês podem fazer, ó. Vocês podem pegar só o sintético e colar no seu TNT pra dar uma leve estruturadinha. Vocês podem usar tecido dublado no nylon 600, né? Eu tenho vários vídeos aqui que eu uso tecido dublado no nylon 600, então ele já fica armadinho, né? Aí vocês não precisam fazer o matelacê. Eu posso fazer matelacê com tecido e manta resinada? Pode, gente, tá? Não tem problema nenhum. Vocês usem o que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Então, pra mim poder fazer um matelacê, eu tenho que cortar um pouco maior do que o meu molde. Porque quando a gente faz o matelacê, ele tem uma tendência a dar uma encolhida, tá? Então eu tenho que fazer um pouquinho maior. Então eu vou cortar 2 pedaços de sintético maior que o meu molde, tá? Um retângulo, né? Porque não é um quadrado, um retângulo maior que o meu molde, equivalente ao meu molde, porém maior. Vou cortar 2 pedaços de manta. Paty, eu não tenho essa espuminha e não tenho manta. Vocês podem fazer, gente, com acoplado, tá? A única coisa é que pra fazer com acoplado, pra poder ficar um pouquinho mais fofinho, eu gosto de usar 2 camadas, tá bom? Mas é gosto, tá? É gosto e gosto, tá, meus amores? Então eu vou pegar 2 pedaços de sintético maior que o meu espelho, 2 pedaços de espuminha maior que o meu espelho também, tá? Pra gente poder fazer o matelacê. Então eu vou voltar aqui com vocês
fazendo o matelassê. O bordado eu não vou mostrar pra vocês, porque o bordado não é obrigatório, não é nada, gente, tá? Na verdade, nem o matelassê é obrigatório, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu tenho outro videozinho aqui no canal que, se eu não me engano, é no videozinho daquela necessaire trapézio, feito de tecido e manta resinada. Pra quem vai fazer no tecido, vocês podem dar uma olhadinha naquele vídeo que eu vou deixar aqui na caixa de descrição do vídeo aqui, pra vocês verem como que eu fiz, a dica de como que eu fiz o matelassê lá, tá bom? Bom, pessoal, então aqui, ó, eu cortei um pedaço do meu sintético, tá? Cortei um pedaço do meu sintético. Esse meu sintético, ele é um pouco mais estruturado, tá bom? Então, ó, eu vou acabar utilizando esse próprio molde que nós fizemos. Ai, tá desfocando, né, gente? Ó, vou usar esse próprio molde que nós fizemos, tá bom? Pra poder fazer essa bolsa, acabei decidindo por usar ele mesmo. Então eu cortei aqui o meu sintético maior que o meu molde, como eu disse pra vocês anteriormente, tá? Tá maior que o meu molde, ó, tá? Porém, gente, ele tá cortado certinho, alinhado, ângulo de 90 graus, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, tá certinho, ponta com ponta, ângulo de 90 graus. Tá bom? Eu gosto de cortar assim. E tá aqui a minha manta de 10 milímetros ou 1 centímetro, tá bom? Maior, um pouquinho maior, pra não correr o risco de acabar entortando um pouquinho e ficar um lado sem manta, nem nada, tá? Eu vou reservar um pouquinho aqui a minha manta e vou fazer a minha primeira marcação que eu faço. Eu pego a minha régua e eu posiciono aqui a minha linha aqui inferior no meu ângulo da minha régua de 45 graus, tá? Coloca ela lá na pontinha e coloca a minha linha aqui, ó, tá? Na minha linha de 45 graus aqui da minha régua. E eu só faço duas marcações. Eu faço essa, tá? Vou posicionar uma outra régua aqui só porque a minha régua é curta. Ó. E eu vou prolongar aqui esse meu risco, tá? Faço essa marcação e eu vou fazer também do outro lado, tá? Vou virar a minha peça, posicionar aqui no meu ângulo de 45 graus. Mas do lado de cá não, né, gente? Ao contrário agora. Oxi! Ó, senão vai ficar paralela. Ó, posiciono aqui no meu ângulo de 45 graus. Aqui certinho. Ó. E eu vou posicionar aqui pra gente poder prolongar o risco, porque essa minha reguinha é curta. Ó, aqui e aqui. Essa minha canetinha é pra sintético, tá? Ela sai. Ok? Então eu faço só esses meus dois riscos. Eu não faço mais que isso. Pra você continuar fazendo o seu matelassê, se for no tecido, vocês usem um giz, usem aquela canetinha fantasminha, tá? Vocês podem ir fazendo e riscando tudo na largura que vocês querem. Eu vou fazer 3x3, vai ficar o meu quadradinho, que é o que eu usei na mala, tá? Eu gosto de iniciar fazendo esses dois riscos no ângulo de 90 graus, porque fica o meu balãozinho mais quadradinho, tá? Se você risca de uma ponta aqui a outra, o seu balãozinho vai ficar mais compridinho, sabe? Vai ficar mais compridinho, então eu não gosto muito, eu prefiro fazer o meu primeiro risco assim, tá bom? Então eu posso vir riscando, como também vocês podem usar o guia, aquele, eu tenho um aqui, ó, vocês podem usar esse ferrinho aqui, tá? Pra poder fazer uma matelassê, vocês abram na largura que vocês querem. Eu coloquei até aqui uma fitinha crepe, porque eu usei na outra, que eu usei com guia, usei com essa haste, com esse adaptador de haste para máquina industrial, porque aqui eu uso o calcador de máquina doméstica. Porém, como eu tô fazendo no sintético, então o calcador que eu gosto de fazer com o calcador aberto tampa, né? Ele não desliza, na verdade, no sintético. Então eu optei em fazer dessa outra maneira, que é também uma forma que eu faço bastante,
pra não ter que riscar, mas nada impede de vocês riscarem, tá bom? Eu uso, gente, eu não achei a minha de acrílico, então eu peguei a minha de MDF mesmo, tá feinha. Peguei um gabarito aqui, gente, tá feio, ó, tá velho, tá? Eu faço isso com a minha de acrílico. Mas, ó, tá até quebrando, ó, ixi, quebrou. Ixi, quebrou. Como eu tô fazendo vários trabalhos em vários cantos aqui da minha casa, né? Porque o meu ateliê é a minha casa inteira. Eu não achei a minha de acrílico, então eu vou usar essa daqui. Como o meu pezinho de máquina tem meio centímetro de margem de costura, eu peguei esse gabarito aqui de 2,5, tem 2,5 de largura. Coloquei uma fitinha dupla face aqui atrás, ó, que é só pra poder me ajudar e não sair muito do lugar, tá? Então o que que eu faço? Eu vou colocar a minha espuminha aqui embaixo. E essa primeira costura, eu vou fazer essa minha costura em cima desses meus riscos. Vou centralizar aqui na minha espuma. E vou fazer essas duas costuras aqui, tá bom? Bom, então aqui, pessoal, ó, fiz, tá, minha costura em cima dos meus dois riscos que eu fiz no ângulo de 45 graus. Agora é a hora que eu uso a minha reguinha. Eu coloco a fita dupla face aqui, gente, só pra não deslizar. Apesar de ser um sintético que não desliza, e eu estou usando aqui, no caso hoje, a reguinha de MDF, às vezes o sintético desliza no acrílico, né? Como eu disse pra vocês, eu tenho costume de usar o acrílico. Eu vou posicionar a quina da minha régua aqui na minha primeira costura, aqui em cima da minha costura. E eu vou posicionar aqui, ó, o meu calcador encostado na minha régua e vou costurar, tá? Sempre posicionando a sua régua pra ela não sair do lugar, tá bom? Eu gosto muito de fazer assim porque eu não preciso ficar riscando todo o meu trabalho. Tá? Terminou? Vou pro lado, encosto e vou fazer a mesma coisa. Terminei tudo de um lado, as costurinhas, vou e faço do outro lado, tá bom? Assim vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Vai ficar exatamente dessa forma aqui. Tá vendo que fica mais quadriculadinho? Então, assim, ele fica mais assim quando a gente faz os primeiros riscos no ângulo de 45 graus, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer esse daqui e vou fazer o meu bordado. E nós vamos dar continuidade na nossa bolsinha, ok?